Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar você conhecimento e esclarecer dúvidas sobre esse tipo de conteúdo. O nosso tema de hoje é especialista testa Node.js da Saving Cloud e avalia a experiência na plataforma. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje o nosso convidado especial, William Portela, Full Stack Developer, especialista em Node.js, TypeScript, Java e MySQL. A gente recebe também o nosso especialista em soluções cloud e CEO na Saving Cloud, o Fábio Vieira. Para você que assiste, esses são alguns pontos que vamos tratar no nosso talk de hoje. Pontos positivos de estar em uma plataforma como Billing, ou seja, pagamento pelo uso e consumo, através de carregamento e recarga, os diferenciais identificados na plataforma da Saving Cloud em relação a outras do mercado, como a AWS, Azure e DigitalOcean, como a Saving Cloud pode contribuir para melhorar o desempenho de projetos de empresas e desenvolvedores, assim como escalar o seu cloud. E como também a escalabilidade vertical na plataforma, e a nossa ferramenta também, o plugin de Start Stop, pode trazer você economia, pagando menos e com mais tecnologia. Para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai contar com uma sequência de perguntas aqui para o nosso convidado William e o Fábio poder contribuir para esse bate-papo, onde o William vai discorrer também sobre a experiência dele na nossa plataforma, o teste que ele realizou, e na sequência ele vai mostrar também, na prática, como criar e configurar um ambiente em Node.js. E para você que está assistindo e não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhum outro conteúdo. Aqui a gente tem talks, podcast, muito conteúdo sobre tecnologia e soluções cloud para você se especializar ainda mais e conhecer a Saving Cloud. Então, basta se inscrever e ir na aba vídeos e conferir, tá bom? E se você gostou desse conteúdo com o William e com o Fábio, é só você curtir aqui embaixo para que ele chegue a outras pessoas. E comentar também se você teve alguma dúvida em relação à nossa plataforma, que a gente vai trazer a resposta aqui e colocar você também em contato com o nosso suporte técnico, tá bom? Aproveite também, se você não segue as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, para você não perder nenhum conteúdo também, nenhuma novidade. E se você quer conhecer ainda mais sobre a Saving Cloud, você pode acessar o nosso site, que é o savingcloud.com. Você encontra nossas tecnologias, nosso painel de marketplace com todas as tecnologias disponíveis para você testar. Inclusive, nós temos testes de 14 dias, disponível também o link aqui na nossa descrição, para que você possa clicar e também testar, criar ambiente, bancos de dados, servidores de aplicação web e estar em contato com a Saving Cloud, tá certo? Dito tudo isso, então a gente recebe aqui hoje o William e o Fábio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá, tudo jóia, tudo bom, tudo bom. Maravilha, pessoal, prazer receber vocês. Bom, eu deixo o espaço aberto aqui então para o William contar um pouquinho para a gente a respeito das experiências dele, os processos de estudos e a especialidade dele. Fica à vontade, William. Olá, gente. Eu sou o William, né? Eu sou formado em matemática e especialista em tecnologia. Eu tenho experiência em 3 anos com programação, certo? Trabalho como desenvolvedor full stack em uma empresa. Sou de Teresina, Piauí. E fui convidado aqui pela Saving Cloud para testar a plataforma e dar a minha humilde opinião sobre o quão incrível ela é. A gente começa o nosso talk com o William e com o Fábio hoje com a primeira pergunta, que é a seguinte. Comparando a outras plataformas que você já fez uso, William, quais pontos positivos você pode identificar no Node.js da Saving Cloud? No caso, a maior vantagem da Saving Cloud é a facilidade e a praticidade. Com poucos cliques eu consigo criar um novo servidor já funcional e no ar. Então, em comparação a outras que eu já utilizei, tenho que configurar muito no braço, muito código para a aplicação estar no ar. Com a Saving Cloud não, com poucos cliques está no ar, tá tudo certo. Sensacional. Só complementando, né? Hoje a Saving Cloud, ela é focado mais na solução, ou seja, nós somos uma plataforma como serviço, né? Então, diferente de outras plataformas, existem alguns players globais que são infraestrutura como serviço, então ele te traz às vezes uma complexidade maior na configuração, né? E também algumas VPS ali dedicado que de repente te entregam um sistema operacional, mas você tem que instalar tudo na mão, né? Quando você tem uma plataforma como serviço, como a nossa, né? Você tem várias stacks que depois o William vai mostrar para vocês ali,
basicamente você monta ali o seu ambiente, seja ele simples, complexo, um cluster, replicação, alta disponibilidade, ou seja, tem várias opções disponíveis lá no painel só para você apertar botão e ir subindo os ambientes, né? E às vezes até alguns clientes aqui ficam em dúvida em relação à plataforma em questão também de facilidade, porque às vezes quando você traz uma facilidade, às vezes na impressão que você não tem como customizar ou alterar alguma configuração, e na verdade não é assim. Hoje as stacks que tem ali prontas para uso de banco de dados, na camada de aplicação também, elas já foram homologadas por um time internacional que nós representamos, somos parceiros da Virtuoso, uma empresa global ali. Então as stacks não só foram configuradas, como tuneadas e aperfeiçoadas para te dar a melhor experiência. Depois que você sobe a stack, no caso ali da aplicação e do banco de dados, ele te dá acesso, continua te dando acesso ao sistema operacional, continua dando acesso aos principais arquivos de configuração, sempre com a facilidade de você alterar ali, de repente, no próprio painel de controle, na linha de comando ali também é possível, você consegue alterar e customizar a configuração que você está fazendo, né? Então, você tem essa facilidade que o William comentou, mas também é possível você customizar as configurações quando necessário. Complementando também com as configurações da Saving Cloud, questão de segurança, com poucos cliques eu consegui configurar o meu ambiente de desenvolvimento. Então, em comparação a outras, é uma burocracia muito grande. Então, isso é uma vantagem enorme e também questão do custo, né? Você paga pelo que você usa, além da escalabilidade, que é incrível. Exatamente. Eu imagino até que o William, em algumas situações, pode acontecer, que é o que a maioria aqui dos programadores também tem a dificuldade, porque muitas empresas, o desenvolvedor está desenvolvendo e acaba recebendo a responsabilidade de também fazer a gestão de infraestrutura, né? E muitas vezes, em algumas situações, às vezes até fazer gestão de infraestrutura acaba usando um tempo precioso, tirando o tempo de programação ali e do foco do seu negócio, que às vezes você está programando ali, tem que parar para ficar atendendo a infraestrutura, né? Então, eu imagino que às vezes, em muitas situações, a facilidade acaba economizando um tempo precioso do programador para poder programar e trabalhar em cima da aplicação, não é isso, William? Exatamente. Tempo é um bem mais precioso quando a gente está trabalhando em questão de tecnologia, porque são prazos grandes e cada semana de configuração e desenvolvimento importa no produto final. Dando sequência, então, no nosso talk de hoje, que recebe o William e também o Fábio, a pergunta é a seguinte: na criação de ambientes e testes, o que você pôde notar a respeito do deploy? Sentiu downtime? Bom, o downtime é praticamente nulo. Tudo bem que você tem que subir a aplicação, e isso demora um pouquinho, mas com o ambiente que eu pude testar, é muito rápido, o deploy é quase instantâneo, e isso traz uma agilidade muito grande quando você vai testar algumas mudanças em produção. Então, é uma vantagem enorme. Bom, só acrescentando um detalhe importante na parte de deploy, né? Hoje a nossa plataforma, ela suporta qualquer repositório Git ou SVN, né? Então é muito simples, você só aperta alguns botões ali e consegue vincular um repositório, né? Um projeto ali que você queira, é possível você sincronizar, né? E fazer essa configuração tendo um repositório. E um detalhe importante também, não somente na camada de Node.js, mas como todas as linguagens de programação que tem na nossa plataforma, além de você conseguir vincular ali a um repositório, nós também temos a opção de deploy sem downtime, né? O William percebeu que o deploy foi bem pequenininho ali, mas existem situações também que o cliente ele não pode ter um downtime nenhum em relação a alguma aplicação. Quando isso é necessário, você consegue escalar a camada de aplicação em duas ou mais instâncias. É como se você apertasse um botão ali e tivesse duas instâncias na camada de aplicação. Então, no exemplo do William ali, por exemplo, se você tivesse duas ou mais camadas ou instâncias na aplicação, no momento do deploy,
quando o sistema reconhece que você tem 2 ou mais instâncias, ele te dá uma opção de fazer o deploy sequencial, ou seja, um deploy também sem downtime. Como que funciona isso? Normalmente você tem o balancer, que é a camada anterior à aplicação. Então, o balancer, quando você tem 2 ou mais instâncias de aplicação, o balancer que já vem pré-configurado, é só apertar o botão, você sobe ele ali, ele consegue rotacionar entre o primeiro, o segundo ou outras instâncias que tiverem web ali. Então, numa situação da necessidade de você ter um deploy sem downtime, é possível você configurar o deploy sequencial, que na prática, como que vai funcionar? Na hora que você está fazendo o deploy da instância 1 do web, o balancer vai lá, ele identifica isso, detecta esse deploy, se você fizer via repositório, e automaticamente ele roteia todos os usuários para o Web 2. Então, os usuários vão ficar batendo lá no Web 2 enquanto você faz o deploy, ou se for o caso, você está compilando também. Acontece no Node.js também, algumas aplicações têm que ser compiladas ali. Você consegue fazer essa compilação no 1, estando todos os roteamentos no 2. Quando você termina isso, ele identifica que retornou a porta ali do Node.js, ou no caso do servidor web, ele identifica que voltou no ar, ele novamente roteia o primeiro para começar a fazer o deploy no segundo. Então, assim, existe essa funcionalidade na nossa plataforma que é muito interessante. Então, se você tiver essa necessidade, basta escalar para pelo menos 2 camadas duas instâncias na camada web, que você consegue ter essa facilidade de fazer o deploy sequencial sem derrubar o seu usuário, né? Isso também vale para quando você tenha que alterar alguma configuração do servidor web, né? O Node.js não tem muita necessidade de configuração, mas você pega um servidor ali para um Apache, um servidor de PHP, de Java, em muitos momentos você tem que, ao alterar uma configuração, você precisa reiniciá-lo. É a mesma coisa, você consegue também fazer o restart sequencial das camadas web. Isso faz com que o seu usuário nunca tenha downtime, né? Então, se tiver alguma demanda que você não possa, ou não tenha como, você tem a regra ali de não poder derrubar os usuários na camada ali web, é possível você trabalhar na nossa plataforma utilizando essas opções. E também, complementando, né, para quem trabalha com Node, a maioria das pessoas hoje em dia trabalha com TypeScript, correto? E essa parte do TypeScript com JavaScript, que precisa ser transpilado, ajuda muito nesse deploy. Porque, como ele falou, quando eu tenho dois containers, um trabalhando do lado do outro para fazer o downtime ser o menor possível, isso ajuda muito quando a gente está trabalhando com TypeScript. Sim, com certeza. Sim, acontece bastante lá, porque às vezes o tempo de compilação pode ser que seja um projeto simples, como foi o que o William, de repente, testou, mas acontece, né? Eu sei que tem bastante experiência, o William, acontece às vezes você pegar um projeto mais complexo, que leva um tempo para compilar, e às vezes esse tempo o cliente não pode esperar ali, ou não pode ter esse downtime por parte dos usuários, né? Então, vai de cada escopo, mas pelo menos tem essa possibilidade, né? Seguimos então para mais uma pergunta no nosso talk de hoje, que é a seguinte: William, você conseguiu notar os diferenciais da escalabilidade vertical? E você acredita que empresas e usuários sentirão economia significativa nos preços? Notei sim, inclusive na minha empresa, ela trabalha com cloud, e eu já ofereci também o serviço da CV Cloud como recomendação, porque eu achei incrível a parte de escalabilidade, só arrastando uma barrinha, e é uma coisa incrível quando você consegue uma facilidade, e além do mais, a maioria das outras empresas trabalha com dólar, e o dólar você tem que converter a partir de um determinado valor. Mas não, a Saving Cloud ela faz a conversão direta e você só paga pelo que você usa. Para a empresa, isso é incrível, porque quando você vai calcular os custos, ter esse intermediário já calculado facilita bastante. E em questão das topologias, tem duas, né, que é de São Paulo e de Fortaleza, que como eu sou do Nordeste aqui, facilitam muito, porque são duas áreas extremamente
volumosas em questão de requisições, e ter essa diferença entre as duas facilita bastante. Maravilha. E complementando aí a parte de escalabilidade vertical, né? A Saving Cloud possui um recurso bem interessante e bem diferenciado. Isso praticamente não existe no mercado de virtualização, porque o William deve ter percebido ali que quando você configura a instância, seja banco, balancer, ou a camada de aplicação também, storage, todas elas, a escalabilidade vertical, ela tem duas barrinhas, né? Então não é uma, é duas barrinhas. A barrinha do mínimo e do máximo. Como que funciona tecnicamente o recurso ali no servidor e de precificação também. Aí eu vou mostrar esse diferencial, né? Então você tem as duas barrinhas, depois na demonstração o William até pode mostrar aquelas duas barrinhas na vertical. Como que funciona? A barrinha do máximo é a que vai determinar a capacidade computacional do seu servidor, CPU, memória, especificamente CPU e memória. E o mínimo a mesma coisa, só que o seu servidor sempre vai estar baseado no máximo. Só que qual que é o diferencial? Aí vem a questão do preço também. Hoje o preço você paga por uso, então o billing da nossa plataforma você vai pagando pelo uso. Então o que acontece na prática? O William, que tem essa experiência, ele vai confirmar. Normalmente, vamos supor que você coloca ali um servidor com 16 GB de RAM, vamos falar só a memória, tá? Mas o CPU vai junto ali. O que acontece na prática? Bate o horário comercial, mais usuários usando, ele vai estar usando ali, como um exemplo, 12 GB, dos 16, 12 GB, 11 GB, e vai ali variando um pouquinho durante o horário comercial, se é que é essa necessidade, mas vamos supor que sempre está ali, batendo 70%, 60% do que você está consumindo, isso seria o ideal, 70%, 75% e vai ali. Só que quando chega à noite, final de semana, de madrugada, o que ele usa 12, 11 ali, vai para 1 GB, meio giga, 1,5 GB. Então, o que acontece na prática? Se você está sendo cobrado por hora pelo que você usa, tanto quando você usa 12, você paga por 12, quando você usa por 11, você usa por 11, mas quando você usa 1,5, você paga 1,5 naquela hora também. Então, essa variação de para cima e para baixo, que faz normalmente esse gráfico ali, faz o cliente economizar muito em termos financeiros. Então, percebam que não é um diferencial simplesmente porque somos mais baratos. Quando você não está abrindo mão do recurso computacional, ou seja, quando você precisa do recurso computacional, você tem ele ali para não ficar lento ou fora do ar, mas quando você não utiliza, você não paga. Então, esse é o segredo. Percebam que vocês não estão abrindo mão de recurso computacional. Vocês podem até equiparar o que vocês têm hoje ali, um servidor dedicado, um VPS, ou uma cloud global ali, vocês sempre podem deixar a barrinha se baseada no mesmo máximo que vocês têm hoje. Então, o conceito vai ser, tudo que você não usar, você vai deixar de pagar, né? Então, se você pensar desse lado ali, a variação financeira é muito grande mesmo, né? Então, se você pegar ali mesmo em horário comercial, a gente está falando de 8 a 10 horas por dia, em um dia que tem 24 horas. Então, no final das contas, você consegue economizar muito, né? E quando a gente... uma outra situação também, né? Hoje, às vezes, os clientes nos questionam a respeito de alta disponibilidade, né? Alta disponibilidade significa que, tudo bem, então eu vou colocar, ao invés de eu ter uma instância, eu vou ter 2 instâncias, 2 servidores de aplicação, um exemplo, né? E às vezes as pessoas confundem que, pelo menos no nosso caso, né? Que se você tiver que ter 2, você vai ter que praticamente pagar o dobro de custos. E não é assim, porque você paga pelo uso. Então, a gente sempre fala para os clientes, bom, se você tem um servidor, como no exemplo que eu te falei ali, 16 GB de RAM, significa que se você estiver balanceando a carga 50 para um, 50 para outro, você poderia ter 2 de 8. Para nós, 2 de 8 e 1,16 é o mesmo preço. Então, significa que se você fizer essa regra de colocar, você pode até colocar no máximo 2 de 16, só que na prática vai estar usando menos, né? Isso significa também, se um servidor cair, o outro que tem os 16
consegue aguentar sozinho toda a demanda. Perceba que por conta de você pagar pelo uso, você acaba praticamente pagando a mesma coisa, só que ainda tendo alta disponibilidade, né? Então, tem vários cenários aqui que os clientes também colocam ali. Eu sempre costumo falar para os clientes: você quer alta disponibilidade? Com a gente você não vai pagar o dobro, né? Se fosse com outro fornecedor, você teria que ter pelo menos 2 igual ao que você tem. No nosso, não. Você pode ter 2, mas pagando novamente pelo uso, né? Então, isso acaba fazendo com que o seu custo aumente ali 10 ou 15% para você ter alta disponibilidade, que basicamente esse custo a mais vai ser para você ter a instância de balanceamento de carga distribuindo as requisições, e não por conta do servidor web, que praticamente continua tendo os mesmos custos, entendeu? A gente segue então para a última pergunta do nosso talk de hoje, que é a seguinte: você acredita, William, que empresas e usuários que utilizarem um servidor Node.js na Saving Cloud conseguirão escalar suas aplicações? Definitivamente. A Saving Cloud tem 2 tipos de escalabilidade, que são a escalabilidade vertical e a horizontal. Você pode adicionar quantos containers você quiser para a escalabilidade horizontal, e você pode aumentar o poder computacional de cada um deles da maneira que você quiser também. Então, isso é uma vantagem muito grande para quando você está com um negócio pequeno, e à medida que ele vai crescendo, você pode configurar com pouca burocracia, um servidor mais potente que possa atender às suas necessidades. Legal, bacana. E uma coisa que talvez possa ser que aconteça aí com o Ilha e nos negócios onde ele já desenvolveu ali, né? Às vezes a gente passa por muita experiência aqui, que o cliente pequeno, na hora que ele começa a crescer, parece que perde um pouco a mão a parte de custos, tá? Isso acontece com bastante frequência, porque às vezes os clientes, eles não conseguiram dimensionar corretamente ali a infraestrutura, ou às vezes eles não trabalham com a modelagem de microserviços de camadas, né? Então, você separar o que é aplicação e banco de dados. Então, a gente percebe que muitas vezes os clientes acabam vindo até nós assim um pouco até desesperados, porque o custo começa a explodir. No momento que você começa a escalar, o custo vai exponencial crescendo ali se você não tem um bom dimensionamento, né? Então, essa explosão de custo aí se dá também a forma que você dimensiona e estrutura um ambiente, né? Como eu coloquei anteriormente na outra pergunta, que você paga pelo uso, né? Isso faz com que o seu crescimento você consiga contratar mais recursos computacionais ali, ou isso ser assinado praticamente de forma automática, mas ele vai seguindo uma tendência assim regular, vamos dizer assim, né? Não é um negócio exponencial como acontece em muitos dos casos que não estão estruturados, né? E outra que na camada, quando eu sempre coloco para os clientes ali que por conta do nosso custo e do billing trabalhar dessa forma, não precisa ter problema assim para você, não precisa assim ficar limitado a poucos ambientes, não. Tem clientes que às vezes querem colocar apenas 2, 3, mas se você quiser colocar 4, 5, 6 camadas de aplicação, deixando eles completamente alta disponibilidade, dividindo a carga e cobrando só pelo que usa, não tem praticamente não vai ter muita diferença de custo, entendeu? Entre ter um grande e vários pequenos. E hoje, na nossa experiência ali, a escalabilidade do negócio vai muito pela horizontal também. Às vezes as pessoas e as empresas pensam que ter um servidor com muito recurso já vai atender ele como ele precisa, né? E muitas vezes o problema está no serviço. Às vezes o Node.js ele não vai suportar 50 mil requisições por segundo ali, o serviço em si, mesmo que você tenha uma máquina muito robusta. Então, o negócio é você estruturando em pequenos servidores para que os serviços se distribuam e você conseguir escalar para muitas requisições do seu ambiente, né? E mais uma vantagem da Saving Cloud é que nossa configuração, e depois o William até pode mostrar, ela é mais granular, né? Então, por exemplo, quando você quer aumentar um pouco mais de recurso na vertical, um pouco mais de recurso computacional, por exemplo, a memória RAM você aumenta de 128 e 128 megas,
né? Muitas vezes nos fornecedores você vai num servidor que está com 4 GB de RAM para 8, 8 para 16, 16 para 32, você não tem essa granularidade disso, aumentando aos pouquinhos o seu recurso, entendeu? Às vezes vai dobrando ali, e isso também prejudica quem quer tentar escalar o negócio, porque o custo vai lá em cima, né? E também depende muito da arquitetura, né? Muitas pessoas, como você falou, colocam em um único servidor, mas também com microserviços você pode quebrar em vários. E uma vantagem também, quando você tem um servidor muito grande, a Saving Cloud pode quebrar em dois e balancear a carga entre os dois serviços que você está hospedando. Então, isso facilita muito para todos os negócios, qualquer que você queira fazer. Com certeza. E aí você é só configurar a escalabilidade, muitas vezes a maioria dos ambientes é só apertando o botão, você percebeu lá na horizontal, na vertical, é só apertando o botão. E também falando um pouco que você comentou de Fortaleza e São Paulo, né? É bem interessante porque a região ali de Fortaleza mesmo e no Nordeste tem muito desenvolvimento, tem muito TI ali, né? E é uma região que às vezes é carente, eu enxergo que é carente em relação à infraestrutura de cloud escalável. Se você pegar ali, a grande maioria dos fornecedores, inclusive os globais, estão tudo no eixo sul-sudeste, né? Então, quando você quer, às vezes, entregar para o usuário uma aplicação mais local, com uma latência menor, faltam opções ali na região, né? E hoje, muitos clientes utilizam a nossa região de Fortaleza também, no Nordeste ali. Em outros casos, temos clientes até que dividem essa carga. Tem cliente que tem a mesma aplicação rodando em São Paulo e Fortaleza, sincronizados entre si. Então, isso traz até uma segurança maior de alta disponibilidade, tendo 2 pontos de presença completamente independentes. Chegamos ao fim da nossa rodada de perguntas, onde o William respondeu sobre a experiência dele e também a expertise em relação à plataforma da Saving Cloud. Agora é o momento onde ele vai demonstrar para a gente como criar e configurar um servidor Node.js, né? Abordando também sobre nossas histórias de backup e ferramentas disponíveis no nosso painel. Então pode ficar à vontade, William, para mostrar para o pessoal. Perfeito. Vamos começar aqui, né? A plataforma é bem intuitiva, né? Se eu quiser criar um novo ambiente, tem um botãozinho aqui para criar. E tem essa interface aqui bastante interessante, que eu posso estar configurando da maneira que eu quiser o meu ambiente de trabalho, certo? Eu posso escolher aqui entre vários outros tipos de conteúdos que eu posso criar, mas eu vou criar aqui com Node.js. Inclusive, eu posso estar modificando a quantidade de escalonamento vertical que eu quero aqui para o meu servidor, certo? Tanto com essa barrinha que foi explicado, não é? Que eu posso pegar o máximo e o mínimo do que eu vou utilizar. E também eu posso adicionar um balancer. Você pode perceber aqui que eu tenho só um servidor, mas se eu adicionar mais, automaticamente ele vai adicionar aqui o Nginx, certo? E outras opções que eu tenho aqui, que é o cache que eu posso adicionar um banco de dados relacional ou um banco de dados não relacional, da maneira que você tiver necessidade, correto? No exemplo aqui, ele adicionou automaticamente o MariaDB, mas eu posso escolher o MySQL, certo? Versão 8 ou qualquer outra versão. O MongoDB, que foi a opção padrão para banco de dados não relacional, mas eu posso optar por um Redis, também tem todas essas opções. E se mesmo assim não tiver nenhum que tiver no agrado, eu posso pegar de uma imagem Docker, não tem problema nenhum. E fora isso também eu tenho um armazenamento externo que eu posso adicionar. E também, se eu quiser um ambiente mais personalizado, se colocar aqui um VPS, também não tem necessidade no momento. E com isso, você pode até estar percebendo que quando eu adiciono ou removo, o preço também já vai automaticamente, que é uma facilidade, que eu posso colocar por mês, por dia, por hora, de acordo com a sua necessidade. Escolher a minha topologia, São Paulo, Nordeste, no caso, escolher Nordeste, que é o melhor para mim no momento. E com isso eu posso simplesmente criar. Com poucos cliques, já tem um servidor criado do zero. Uma facilidade enorme. Isso complementando aí também, né?
percebam que é muito importante, né, as empresas que ainda não trabalharem da modelagem de microserviços, é muito importante nessa modelagem por camadas, e percebam que o painel de controle praticamente te induz a trabalhar em camadas, né? Então, assim, quem quer escalar, quem busca assim estabilidade para sistemas web, banco de dados, vá para a modelagem de camadas, tá? Não deixam tudo no banco de dados, balancer, aplicação, tudo em um mesmo servidor, um mesmo ambiente, porque é algo que foge de um conceito que é bem importante, que é a escalabilidade. Mesmo que você seja pequeno, né, essa divisão é bem interessante, não vai, pelo menos com a Saving Cloud, adicionar custos exorbitantes ou adicionais que não compensem você ou sua empresa ou seu negócio trazer ele para essa modelagem. Isso não tem que alterar absolutamente nada em código, né, William? Tipo, basicamente é só uma modelagem. Essa modelagem de microserviços, ele faz isso. Você permite você não estar brigando por recursos, né? Então, isso vai funcionar na sua aplicação, na sua banco de dados, não tem que reformular nada, né, William, assim, em relação a isso. Basicamente, você separa o que é banco, o que é aplicação, e tudo vai funcionar perfeitamente sem que você tenha que alterar na sua infraestrutura ou no seu código absolutamente nada, né? E uma outra questão, a parte de preços também aí, né? É óbvio que o painel de controle te dá uma base, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele te dá uma orientação mínimo de uso e máximo de uso. E essa condição de máximo de uso praticamente é algo que não ocorre, porque é como se você estivesse usando o máximo a todo momento, 24 horas por dia. Se tiver acontecendo isso, sua aplicação vai estar lenta ou fora do ar, com certeza. Então, se precisar de um direcionamento, de um dimensionamento, fale com o nosso time para que a gente possa dimensionar melhor isso, porque às vezes o que mostra aí não é o que realmente acontece no dia a dia nas empresas aí, tá? E nos nossos clientes, né? E só finalizando o que o William colocou ali, quando você adiciona a escala horizontal na camada de aplicação, né? Ele já adiciona ali o que está em verdinho, o balancer, né? Que é o Nginx, mas na verdade esse Nginx, você tem outras opções. Se você for lá, William, lá nas opções do Nginx, ele te dá outras opções. Então, se você existem 5 possíveis balancers que você consegue trabalhar, mas o mais interessante é que você não tem que conhecer e fazer nenhuma configuração, ele já vai configurado. Quando você monta esse desenho ali, o balancer já subentende que ele precisa distribuir as requisições na camada web ali. Então, você não precisa entrar e mexer em configuração, ele já está com a configuração de balancer configurada, mas se você quiser otimizar e customizar ela, você tem acesso aos arquivos de configuração de cada um dos balancers, você pode mudar a regra de negócio. Mas se você não tiver conhecimento, você não precisa nem se preocupar, porque não tem que mexer em nada, ele já subentende que ele tem que distribuir essa requisição e não somente distribuir, testar o failover também. Então, ele fica batendo ali no 1 e no 2, no 3, e se ele perceber que alguém está fora do ar, ele automaticamente tira do cluster das requisições esse que está fora até ele voltar no ar novamente, entendeu? Já tem toda essa inteligência implementada. William, pode continuar, eu te interrompi, segue o jogo. Que isso, você já falou a maioria das coisas aqui que me complementou. Eu acho que não tem muito mais o que eu possa complementar, não sei criar aqui, mas eu já deixei pronto, né? Se eu tivesse criado aqui, de fato, ele iria criar do zero, mas eu já deixei aqui mais ou menos no jeito para facilitar o nosso tempo, certo? O que eu tinha criado era um servidor simples, certo? Onde, dentro dele, eu posso estar hospedando um HTML simples. Se eu for aqui dentro, e tem as configurações iniciais dentro dele, só um momentinho. Se eu der um ls, eu tenho acesso às minhas pastas. Se eu entrar aqui no meu root,
ideia um LS novamente, eu tenho os arquivos que já foram pré-configurados, ok? E também eu posso estar modificando eles da maneira que eu quiser, de acordo com a minha aplicação. Inclusive, eu não posso estar modificando eles aqui só no meu terminal. Eu consigo estar implementando um repositório Git, que é uma coisa bem simples. Eu venho aqui no meu Git, escolho adicionar um novo repositório, eu posso escolher o nome do repositório, colocar o URL dele e escolher a branch específica, geralmente é a master, ou hoje em dia o pessoal já está mudando para main, certo? E quando eu fizer o vínculo, certo? Ele vai dar um clone e vai pegar todas as informações que estão no meu repositório e colocar automaticamente aqui no meu servidor. É uma facilidade grande. Já que aqui já está pré-pronto, e ele já tá funcional. Se eu for aqui no meu navegador, ele já está aqui renderizando um HTML com um H1zinho com a logo Saving Cloud, certo? E também uma coisa muito importante que eu estava falando com o pessoal, que é questão de armazenamento, de backup. Eu criei também um outro container aqui, certo? Que é um armazenamento extra. Outras empresas têm esse serviço, mas aqui é bem simples de você criar. Novamente, eu venho aqui, posso até tirar o servidor Node e criar um armazenamento externo para servir de backup, escolher a quantidade de poder computacional que eu quero, certo? De acordo, como já está criado, vou criar novamente. E se eu vier aqui no meu servidor, nas minhas configurações, posso configurar variáveis, links, volumes, nos volumes, que é o interessante para mim no momento. Eu venho aqui, nos meus volumes, eu posso adicionar um novo volume, aqui já está adicionado, certo? Posso adicionar um novo volume, um container de dados e escolher um espaço extra para servir de backup para o meu servidor. Então, isso aqui é uma facilidade enorme. E não só um, posso clonar para 2 servidores, caso um não funcione, eu tenho um outro backup funcional, certo? E para quem trabalha com banco de dados, ter um backup é sempre, sempre, sempre importante, porque se alguma coisa cair, eu sempre tenho dados reservas dos meus clientes, certo? E o legal desse backup de esse armazenamento, né, um container de armazenamento, né, tem alguns clientes que até, por segurança, colocam um container de armazenamento no outro data center, né? Então, por exemplo, se a sua aplicação de Node estava em Fortaleza, aquele outro poderia estar em Campinas, você pode mapear entre eles ali e guardar o seu backup até em outro local físico, que daria até mais segurança de dados ali, né? E como o William falou, você pode ter um container de armazenamento e mapear uma unidade em todos os containers que você tiver criado de banco de dados, de aplicação, de arquivos, você consegue criar, mapear e fazer suas regras personalizadas de backup, né? Que é algo bem importante, com certeza fundamental aí para os negócios. O William realizou a demonstração dele aqui de como criar e configurar, então, o nosso Node.js na plataforma da Saving Cloud, além de outros diferenciais e disponibilidades do nosso painel. A gente chega, assim, ao fim do nosso talk de hoje, que recebeu tanto o William quanto o Fábio aqui. Deixo espaço para vocês se despedirem do pessoal, já aproveitando para agradecer a participação de vocês. Bom, eu agradeço muito o convite e é uma oportunidade incrível estar compartilhando uma plataforma que eu aproveito tanto, que eu acho que é importante outras empresas conhecerem, e esse espaço de divulgação é extremamente importante. Muito obrigado. Eu agradeço aí, principalmente ao William, né, que dispôs de tempo aí para poder conhecer a nossa plataforma, testar, validar e dar a opinião dele de forma independente, né? Espero que esse espaço sirva também. Você tem outras oportunidades, quem sabe fazer outros bate-papos também, aproveitando o seu excelente conhecimento aí de full stack, tem bastante coisa, né? E agradeço novamente. Espero que você que está vendo esse vídeo possa testar também e comprovar tudo isso que o William colocou aqui, que com certeza é algo que pode ser fundamental para o seu negócio. Obrigado. Agradeço vocês dois, então, pela participação. Agradeço você também que assistiu o nosso bate-papo de hoje, recebendo o William Portela e também
o Fábio, especialista em soluções cloud aqui na Saving Cloud. Deixando aberto aqui para você que quer testar o nosso cloud durante 14 dias, tem o link disponível aqui na nossa descrição, é só você clicar e fazer esse teste. Você pode também conhecer o nosso Node.js, então fica à vontade para fazer esse teste também. E se você quer conhecer outras tecnologias, você pode acessar o nosso site. Aparece na sua tela agora, savingcloud.com. Indo na guia Soluções Cloud, você confere todas as tecnologias e ferramentas disponíveis no nosso painel de Marketplace. Então, acesse e confira. Se você não é inscrito no nosso canal e esse é o primeiro talk ou conteúdo que você está acompanhando, não deixe de se inscrever e acompanhar outros talks. Recebemos sempre especialistas e clientes, inclusive, contando a case deles com a Saving Cloud. Então, basta se inscrever, ir até a aba Vídeos e conferir esses conteúdos também, além de podcast, recortes com perguntas importantes para você. Aproveite e deixe seu comentário também sobre o que você achou desse bate-papo com o William e com o Fábio e o seu curtir também para que esse conteúdo chegue em outras pessoas, tá bom? Obrigado pela sua companhia, agradeço mais uma vez e espero você num próximo Talk Saving Cloud. Até lá!